Olá, muito bem-vindos ao ConsumerCast, o seu podcast mais completo na área da alimentação. E aí, Thalia, tudo bem? Tudo bem. Como estamos hoje? Estamos bem, vamos falar sobre um tema aí bem polêmico, né? Então, pelo que me parece, é isso mesmo. Inclusive é pauta de vários workshops, vários cursos que a gente tem participado atualmente, que a galera até tem medo desse tema. Então eu acredito que você não pode perder. Hoje nós iremos falar, então, sobre questões trabalhistas na área da alimentação, né, Thalia? É isso aí, o maior terror do empreendedor, do empresário do momento. E para tirar as nossas dúvidas, esclarecer aí alguns tabus, algumas questões, hoje nós convidamos o Pércio Villalva. Tudo bem, Pércio? Tudo bem. Como é que vocês estão? Bem também, graças a Deus. Muito obrigada por ter aceitado participar aí do nosso podcast, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Bom, galera, o Pércio, ele é advogado com mais de 23 anos de atuação, né, Pércio? Correto. E especialista na área trabalhista. E aí, Pércio, tá preparado para tirar aí algumas dúvidas do pessoal? Vamos lá. Trocar uma ideia com a gente. A gente já levantou aqui com antecedência algumas das principais questões aí que as pessoas têm dúvidas, que as pessoas querem saber mais, né? Enfim, porque envolve muitas frentes, né, Thalia? É isso aí, né? Porque atualmente a gente tem vários modelos de trabalho, de modelos de contratação, vários modelos de trabalho, e eu acho que você deve estar bem familiarizado aí com essas questões, né? Por onde ir, o que fazer, motoboys, né? É isso aí, a maior dúvida de todas são os motoboys. Inclusive, vamos começar por essa frente? Bora lá. Vamos começar assim, então. Essa dúvida, essa questão, né, os motoboys, a contratação dos motoboys, é um tema que vem gerando realmente muitas dúvidas no segmento. A gente acompanha isso nos bastidores, como a Thalia já apontou aqui, ela participa de alguns eventos, workshops e tal, então ela acompanha que a galera realmente quer ter informação, quer saber o que fazer e por onde ir. Então, falando sobre contratação de motoboys, Pércio, o que a lei diz sobre isso? Quais são aí as possibilidades de contratação? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, Sam, é que assim, os empregados do setor alimentício, do setor de alimentação, eles são empregados tal como qualquer outro e tem a sujeição da empresa à CLT. Então, todo empregado que a empresa contratar para estar ali dentro do vínculo, dentro do sistema do restaurante dela, do bar, vai estar dentro da CLT. Agora, tem outras alternativas, que é você terceirizar, tá? E hoje a legislação admite a terceirização de serviço, não se admitia da forma como é hoje antes, era meio complicado, mas hoje se admite a terceirização. E se criou uma terceira possibilidade, que são as empresas que fazem intermediação, né? Que são o iFood em especial, né? Que é o mais conhecido. Então nós temos a questão do motoboy, que é empregado, que ele vai estar sujeito à legislação trabalhista, com todas as benesses da legislação. Você tem o terceirizado, que também é um empregado, mas de uma outra empresa. E você tem a contratação via iFood, né, que é pelo aplicativo, que na realidade é uma intermediação entre aquele que está oferecendo o serviço e aquele que quer o serviço. E você tem também uma quarta, vamos pôr, possibilidade, que seria o freelancer, né? Em relação a riscos, né? O empregado, ele é um empregado normal, então ele está sujeito a todos os direitos presentes na CLT. Então, se tiver um acidente de trabalho, a empresa vai ter que afastá-lo, ele vai se afastar pelo INSS, vai ter que arcar depois com o retorno dele, como todo empregado. E o que caracteriza esse vínculo de emprego? Porque as pessoas têm muita dúvida, se eu contratar alguém para fazer uma entrega, vai dar o vínculo? Você tem que sempre analisar as características fáticas. Então, a pessoalidade, ou seja, é só aquela pessoa que vai desenvolver, ou ele pode chamar um primo, um parente, um amigo para ir no lugar dele quando ele não puder? Se ele não puder, então é um trabalho pessoal. Então, o primeiro item do vínculo de emprego está presente. O segundo vínculo é a onerosidade, ele vai receber um valor. Então, não é uma coisa gratuita, então também está presente o segundo vínculo. É eventual ou não eventual? Se for eventual, não está presente o vínculo. Agora, se for uma coisa não eventual, uma coisa que é habitual, ele vai estar dentro disso daí. E principalmente, nesses casos, subordinação. Quer dizer, ele obedece ordens da empresa? Sim. Então, presentes esses 4 características básicas do vínculo de emprego, vai haver um vínculo de trabalho pela CLT. Tá? Então, sempre o dono, o empresário tem que observar isso.
Eu vou contratar, a pessoa vem só de sábado, todo sábado, então é habitual. Vem só de domingo, todo domingo, mas é habitual. Então, se há habitualidade, independente do número de dias, vai haver o vínculo. Entendi. Tá? Isso é uma questão que surge bastante. Agora, se for uma contratação via terceirizada, você não vai ter, às vezes, os encargos e as preocupações de um vínculo de emprego, né? O trabalho é muito mais simples, você vai pagar um valor X para a empresa que você contratou. Qual que é a dica que eu dou para o empresário? Verifique a empresa que você está contratando. É uma empresa idônea? Às vezes a pessoa quer economizar, não, porque fez as contas ali, vai ficar mais barato. Só que às vezes a empresa é uma empresa às vezes, de fundo de quintal que contrata tudo de forma irregular, esses motoboys, e quando ele sair da empresa, ele vai acionar você. Porque você é o tomador de serviço, você tem responsabilidade. Mas eu terceirizei. Tudo bem, mas você tem responsabilidade. E tem uma questão, essa responsabilidade pode ser subsidiária, ou seja, você empreendedor só vai responder se a empresa terceirizada não tiver patrimônio, e isso acontece muito, porque a pessoa não vai deixar patrimônio no nome, se ele já não está registrando o funcionário, ele não vai dar esse patrimônio de bandeja para receber. Ele sabe que vai vir em ação, se é uma empresa inidônea. E tem a questão que se esse empregado, esse motoboy, presta só serviço para você, você é o único tomador e você direciona o trabalho dele, a discussão dentro do judiciário, muito forte, não é responsabilidade solidária. Então ele não precisa nem acionar a terceirizada, ela vai direto em você. Tá? Mais ou menos isso. E a terceira hipótese, que seria o iFood, é um sistema bem diferente. Por quê? Não há um vínculo direto entre você, tomador de serviço, empresário, e o motoboy. É um aplicativo que o motoboy se cadastra, o iFood faz essa intermediação, você coloca no iFood, o iFood, você leva essa refeição em tal lugar, faz essa intermediação. Então, dentro daquelas 4 características que eu te falei do vínculo de emprego, você não tem a subordinação nenhuma do empresário. Então, dentro desse sistema do iFood, o empresário ele fica praticamente blindado. Ou seja, se algo acontecer com o motoboy, com o entregador, ele não vai arcar com nada. É o próprio iFood? Isso. Hoje o que se tem dentro da jurisprudência é isso. Então ele se volta contra o iFood. Aí é um outro detalhe. O iFood é responsável? O iFood tem, quando acontecer um acidente, alguma coisa, eles têm o seguro deles e tal. Como esse seguro funciona é caso a caso, é seguradora, as cláusulas que foram estipuladas. Isso pode mudar. Não é uma coisa que é regulada em lei. Mas hoje se está discutindo muito a responsabilidade do iFood, não é muito a questão do empresariado, mas só para o empresariado entender. O iFood tem ou não tem vínculo com esses motoboys? Até 2022, até o ano passado, maio, se não estou enganado, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele tinha meio que definido que não teria esse vínculo, não existiria esse vínculo porque não haveria subordinação. Porque não era o iPhone, perdão, o iFood que determinava o que era, ele disponibilizava o serviço, tá? Só que em 2022 houve uma nova decisão num caso em específico, não um caso em repercussão geral, e eu vou explicar isso depois, mas um caso específico que falou o quê? Que há um algoritmo, dentro desse algoritmo há uma fiscalização do motoboy. E não há tanta liberdade do motoboy. Ele não pode simplesmente falar, hoje eu não vou trabalhar, que haveria penalidades e tal. E dentro desse entendimento, que haveria um controle, não direto, mas um algoritmo que controlava as atividades, e às vezes excluía o motoboy que não prestasse o serviço do jeito que o iFood queria, haveria essa subordinação. Então houve essa decisão. Como que isso vai caminhar daqui para frente, a gente tem que aguardar. Mas o importante saber o empresário, nas decisões que se tem até hoje, ele fica isento, tá? Nesses casos em particular, porque o vínculo é praticamente... E outra, o motoboy, ele não trabalha só para uma pessoa, ele vai fazer várias entregas, conforme o iFood determinar, não vai ser só para você. Então essa é outra coisa que resguarda o empresário. Legal. Então, num parâmetro geral, então são 4 possibilidades. CLT, né, como você disse, cooperativas, freela e CLT. Dentro dessas, qual que você acredita ser mais vantajoso para o empresário, então? Seria realmente o iFood, enfim? O mais, em termos econômicos, eu teria que fazer as contas, cada empresário faz a sua análise.
Mas em termos de garantia jurídica, hoje, né, em relação é que assim, cada vínculo tem uma característica diferente. Quando você vai analisar custo, às vezes a CLT fica cara. Né? Às vezes muda-se muito, né, o volume de vendas de mês para mês, de período para período. Então, o empresário que tem que analisar se a CLT vai pesar muito ou se é o custo do iFood que vai pesar muito, ou se às vezes compensa contratar o freelancer. Só para fazer uma observação, Gessamine, o freelancer ele entraria como uma quarta opção, porque o freelancer ele não tem uma conceituação legal, tá? O que a gente se entende costumeiramente como freelancer é que ele trabalho autônomo, eventual, como a pessoa faz, seria mais ou menos o trabalho que o motoboy faz pro iFood, né? E você contratar diretamente esse freelancer é complexo, porque você corre muito risco, fica muito perto da configuração dos requisitos do vínculo de emprego. Porque você vai ter a pessoalidade, você vai ter a onerosidade, certamente essa pessoa vai ser repetitiva esse trabalho, vai ser habitual, então você vai ficar muito próximo de um vínculo. Então, às vezes, essa pessoa presta serviço 1 mês para você, 2 meses, 3 meses, depois entra com uma ação trabalhista, a hora que você fala que não quer mais. E ele vai conseguir, porque ele vai provar que tem todos esses requisitos do vínculo. Então, o freelancer é o mais arriscado, no meu ponto de vista. Ou você faz CLT, registra e sabe onde você está pisando, vamos colocar assim, ou você faz o iFood, que teoricamente dá uma base legal mais forte para você se defender futuramente, se eventualmente essa pessoa entrar com ação contra você. E eu acho que o freela é um dos mais comuns, né? É um dos mais comuns e, assim, dentro do quadro do gerar vínculo ou não, por exemplo, se o motoboy falta no dia, e aí o empregador fala, tá bom, já que você faltou aqui, então eu vou descontar do valor que a gente combinou. Isso é uma mensagem, gera vínculo, é uma prova. Agora você tocou em outra questão. Tá. Primeiro que você está tratando já o freelancer como um empregado. Como empregado, exato. Segundo, você falou em uma remuneração contratada. O freelancer, ele recebe por ato. Certo. Então ele fez uma entrega, recebe. Fez outra entrega, recebe. Porque o que acontece muito é, por exemplo, beleza, você não veio hoje, mas amanhã você vem. Então amanhã, quando a gente for acertar, a gente desconta o dia de ontem, porque você faltou, por exemplo. Mas quando você paga por dia, o freelancer, ele já meio que praticamente é um empregado. Tá. Porque você está pagando por período. Então o empregado ele não é só mensalista, ele pode ser um empregado que recebe diariamente, semanalmente, mensalista. Né? O normal é o mensalista. Entendi. Mas o diário também existe. Né? A CLT também contempla. Então se você paga o freelancer por dia, você não está pagando um serviço especificamente, aquele serviço em específico, uma empreita. Você está pagando a atividade. E essa atividade ele vai vincular o empregado como uma relação de emprego. Ele vai dar aqueles requisitos que eu falei. Então, no caso, para quebrar essa frente, seria apenas fazendo o pagamento por entrega? Por entrega e evitar usar o mesmo motoboy. E isso é complicado para o empresário. Como é que Exatamente. Ele vai? Você tem a questão de confiança, várias questões envolvidas, né? Porque geralmente eu tenho visto bastante também os empresários, enfim, eles estão testando muito essa modalidade CLT. Porque geralmente a questão do freela é mais fácil, faltou alguém, vai lá, chama outra pessoa, você não pode indicar um amigo, indica pra mim. E eu tenho visto bastante, inclusive, nesses eventos, que a gente faz um bate-papo sobre isso e tal. Eles falam que estão fazendo assim, metade do quadro é CLT, metade é freela, porque eles estão testando. E aí vem um outro empresário e fala, nossa, mas você é doido, como você vai contratar 10 motoboys CLT? Você vai gastar muito mais. E ele falou, mas eu prefiro não ter trabalho, de não gerar vínculo, de não entrar em causas assim, porque já aconteceu várias vezes isso, né? E principalmente pessoas que contratam muitos motoboys. É corriqueiro no mercado nessa situação. Às vezes o próprio motoboy não quer o vínculo. Muitas vezes ele não quer, às vezes ele tá fazendo aquilo lá por uma passagem, ele não quer que conste na carteira dele, ele tá estudando, então às vezes ele não quer, realmente a gente sabe disso. Mas o empresário tem que ficar atento, porque às vezes ele não faz a conta, não bota na ponta do lápis. Ele está pagando um valor às vezes maior para a pessoa fazer e receber por dia, que nem você comentou, e pensando que a pessoa não vai entrar com a ação. Mas se ele entrar com a ação, ele vai ter que, sobre aquele valor que ele está pagando, pagar todos os encargos trabalhistas, FES, 13º, tudo que tem. Às vezes horas extras que ele não está contabilizando ali, que esse motoboy tenha realizado, e que se o motoboy comprovar ele vai receber.
E fora a possibilidade de uma autuação da fiscalização, que é alta, fora o custo com o advogado, que muitas vezes é alto. Então, tem que colocar na ponta do lápis. Às vezes não compensa você arriscar. E o que, só pra gente ter um contexto, o que não gera vínculo com o freela? Então, quando o trabalho é efetivamente eventual e não tem subordinação. Eu sempre vou bater nesses 4 requisitos porque eles são essenciais, eles são intrínsecos ao vínculo de emprego. Se tem a subordinação, se é você que direciona o trabalho do motoboy, se é aquele motoboy que leva e volta e fica esperando você passar o próximo serviço, há uma subordinação. Entendi. E isso é comum, você vê nas empresas de alimentação, aqueles 5, 6, 7, 10 motoboys lá esperando. Então, vai ter vínculo. Se eventualmente ele pedir esse vínculo no nosso trabalho, ele vai possivelmente conseguir, tá? Ô Pércio, para nós, assim, a gente já sabe que nos bastidores nós ficamos sabendo, né, sobre algumas situações que realmente as pessoas, o trabalhador, ele acaba levando o empregador na justiça e tal. Você como profissional, isso de fato é comum? Como que você visualiza essa questão no Brasil? Já digo isso para o empresário que está nos assistindo, para ele já ficar esperto, atento com toda essa realidade. É comum, muito mais comum. As pessoas criaram uma cultura, na realidade, da ação trabalhista. Com a reforma trabalhista, houve uma diminuição inicial, porque começou a se colocar um ônus em cima do empregado, que não existia. Qual que seria? Se você pede alguma coisa e perde dentro do processo, isso no cível, principalmente, você tem a sucumbência, que é o quê? Você tem um custo que você vai pagar de reembolsar e custear o advogado da outra parte. E isso é um custo, às vezes, elevado. Então, você faz um pedido de 100 mil e você perde esse pedido, o juiz vai arbitrar em 10, 15, 20% de honorários sucumbenciais. Então, às vezes, você é condenado a 10, 20 mil reais num processo que você perdeu. Então, isso meio que provocou uma diminuição das ações trabalhistas e também uma diminuição dos valores das ações trabalhistas. Porque, infelizmente, é comum a pessoa inflar os valores, inflar os fatos. Não estou falando que é regra, mas é comum. Então, uma pessoa que às vezes não tem o direito entra pedindo tudo e mais um pouco, no sentido de chegar numa audiência e forçar um acordo, e o empresário fica com medo, às vezes recebe uma ação de 500 mil, 1 milhão, que seria muito mais que a própria empresa dele, muitas vezes, e ele fica receoso e aceita fazer um acordo por 50, por 10, por 20, que ele não deveria pagar. Então é uma situação difícil e é uma situação corriqueira. Então tem que ficar esperto porque esse motoboy invariavelmente vai entrar com ação contra você. Ô Percy, até para quem está começando, ou seja, que tem poucos recursos, pouco investimento, aí às vezes esse cara acaba optando pelo freela, né, justamente pelo valor a ser pago e tudo mais. Ainda assim, você acha que esse cara deve pensar no CLT ainda? Eu não digo a CLT, ele vai ter que fazer o cálculo dele. Cada região é uma região, cada realidade é uma realidade. Não, mas aí eu digo em relação para se proteger mesmo, para não dar BO para ele, como a gente tá falando aqui, para não dar problema, entendeu? O perfil mais indicado para o empregador se segurar e não ter problema para ele, causas trabalhistas, enfim, seria o perfil CLT ou eu me enganei? CLT terceirizado ou iFood. O freelancer eu acho bem complexo, ele vai dar vínculo, invariavelmente ele acaba dando vínculo. Essa subordinação. Né? Não gerar vínculo, qualquer coisa você vai acabar gerando vínculo, uma mensagem no WhatsApp, alguma coisa que aconteceu, um valor, a recorrência, então isso é meio complicado. Aí é a pessoa que tem que verificar o que é melhor para ela. A CLT tem algumas complicações, tem uma falta, um empregado que foi doente, aquele empregado não pode ir, então deixa desguarnecido o empresário, a gente sabe como é que funciona, é difícil. Às vezes um filho que fica doente ele não consegue trabalhar, ele pode até descontar o dia, mas para o empresário é terrível, ele vai ter que achar alguém correndo. Essas coberturas esporádicas pode fazer através do freelancer, não vai dar vínculo, porque são esporádicos, não é uma coisa habitual, isso pode ser feito. Agora aquele para trabalhar todo dia, esse é arriscado, esse ele está infringindo a legislação trabalhista, ele pode tomar autuações, inclusive da fiscalização da delegacia do trabalho, e isso pode causar muitos pesares para ele. A terceirizada é uma boa opção hoje, que foi autorizado pelo STF, constou da reforma que teve em 2017. É uma opção interessante se a empresa for idônea. Aí ele que vai avaliar, porque ele vai ter um preço fixo que ele vai pagar pelo trabalho. Ô Percy, ainda sobre contratação, mas aí agora no âmbito operacional, nós também temos várias perguntas em relação a isso para te fazer. Começando pela seguinte. O freela,
você mesmo mencionou que é muito utilizado no segmento, né? Enfim, não é muito indicado, mas essa prática, ela é permitida por lei? Existe alguma lei que fale algo sobre isso? Não, o trabalho autônomo é permitido, né? Só que não entra nem na legislação trabalhista, ele entra na legislação civil, é uma locação de serviço. Só que o problema não está na contratação via freelancer. Você não tem eu comentei que não há uma conceituação do freelancer, né? Um termo americano, inglês, da língua inglesa, e não tem uma conceituação dentro do direito brasileiro. Mas tem dentro do direito brasileiro a locação de serviço. Você pode exercer trabalhos autônomos. O advogado exerce trabalho autônomo, o médico, de certa forma, exerce um trabalho autônomo, e o engenheiro e vários outros, né, profissionais. E não precisa ser nenhum específico. O motoboy ele poderia exercer um trabalho autônomo de fazer entregas. Existe esse tipo de serviço, inclusive, em outras áreas. Só que no caso de bar e restaurante é uma coisa muito específica e geralmente, invariavelmente, pode ter exceções. Você acaba entrando dentro das características do vínculo de emprego. Você vai ter a pessoalidade, você vai ter a onerosidade, você vai ter essa habitualidade da prestação de serviço e a subordinação direta. Porque o empregado vai ficar sujeito àquilo que o empregador determina. E parece uma pergunta simples, mas ela é muito frequente, né? A gente sempre acompanha pessoas que atuam na área questionando essa questão do freela. Acredito eu que seja justamente por essa questão de querer adotar muito esse perfil, né, de profissional. Então, por isso que nós trouxemos para você esclarecer também, falar um pouquinho melhor sobre isso. E também outra questão, Pércio, que é muito recorrente, que a gente também trouxe cuidado, inclusive até de conversar com você aí, né, antecipadamente, sobre se é preciso registrar o contrato de experiência. O que você pode nos falar sobre isso? Sim, o contrato de experiência, na realidade, é o início da relação do emprego, né? Ele é regulado na lei e ele precisa ser, desde o primeiro dia, ele há necessidade de ser registrado na carteira de trabalho, o contrato, e você registra que o período inicial seria de experiência. Né? Porque acontece muito das pessoas contratarem alguém, não está no período de experiência, depois que passar lá 45 dias, 90 dias, a gente vai registrar. Mas não, o período de experiência ele é regulado. A partir do momento que você não registra esse funcionário e não coloca na carteira que é um contrato de experiência, na realidade você está criando um vínculo direto sem experiência. Então, se você dá lá os 45 dias e fala, olha, não deu certo, pode ir embora, tal, essa pessoa vai entrar com uma ação contra você, se você não pagar todos os direitos que ela entende. Entendeu? E aí, Pércio, quando essa pessoa está registrada, ela está dentro do contrato de experiência, tá tudo certo diante da lei. Só que ela ainda está no período de experiência. Mas o empresário quer mandar ela embora. Mandou. O que acontece? Então, se tiver dentro do período de experiência, você acabou aquele período, você tem 45 dias de experiência. No final desses 45 dias, você manda embora. Você vai pagar a remuneração e acabou. Se você mandar antes, você vai pagar um proporcional, de acordo com o número de dias. Se tem 45, cumpriu 35, você vai pagar um percentual que a própria lei determina. Tá? Não muda muito. A questão você não tem multa no tocante a essa dispensa, que ocorreria numa dispensa sem justa causa, tá? Que é a multa de 40% sobre o FGTS. O outro perigo de contratar por experiência sem registrar na carteira é que se esse empregado tiver um acidente, depois para você conseguir um auxílio do INSS é mais complicado para o funcionário. Você vai ter que fazer um registro anterior, que muitas vezes é complicado de se obter, tem a questão da ilicitude do fato, o fato de você não registrar em carteira, ele pode tipificar um crime, tá? Então o empresário sempre tem que estar atento a isso. E aí ele mesmo, de repente, precisa arcar com os custos? Sim. Como que ficaria? Se o INSS eventualmente não aceitar, e acontece muito, o empresário tem que arcar. Caramba, então a gente pode dizer que não compensa realizar essa questão da experiência, né, sem o registro. Não, Registra. Não existe, né? A legislação brasileira, é claro. O fato de você deixar de registrar pode tipificar crime, né? Então, muitas vezes o empregado até usa isso como uma arma, entre aspas, tá? Infelizmente, de ameaçar e falar, ou você me paga ou eu vou te denunciar. Aí ele vai lá, denuncia na delegacia do trabalho, sofre uma fiscalização, pega funcionários que não estão registrados e a autuação não é pequena, a gente sabe como é que funciona. Aí o empresário vai ter despesa com essas multas, com essas autuações, vai ter que arcar com o advogado para tentar resolver, com o contador para resolver essa situação. Então, a legislação no Brasil é clara, se tem empregado, tem que registrar.
né? Se você não quiser ter problemas, faça o registro. E desde o primeiro dia de trabalho. Não existe contrato de experiência sem um vínculo na carteira de trabalho. De repente a pessoa ela adota essa manobra para evitar uns custos, né? Enfim, e no fim das contas, como a gente mesmo está falando aqui, é comum, né? Existir essas causas trabalhistas, enfim, o empregado ele entrar aí, né? Vamos dizer no ditado popular, no pau. Exatamente. Né? E, por exemplo, vamos supor que ele tenha entrado e aí foi registrado depois de 2 meses. Só que ele já foi registrado sem período de experiência. Ele pode também processar por esses 2 meses que ele ficou trabalhando sem registro? Pode, né? Pode, é comum. No final do vínculo, você entra com a ação pedindo aqueles meses que você não está no teu vínculo. Então, galera... Uma observação que não são muitos, assim, mas a gente vê uma certa frequência, às vezes o empregado ser registrado em outra função que não tem nada a ver. Isso acontece bastante. Então, às vezes a pessoa é um garçom e registra como empregado doméstico, tem algumas diferenças em pagamento, valores. E isso é uma coisa que, primeiro, que é um crime. Tá? Você está registrando um documento público, que é a carteira de trabalho, uma informação falsa. Então tem que ficar atento a isso. E segundo, que o empregado vai entrar com a ação e ele vai ganhar. Então não compensa. Né? Mas eu tenho confiança nele. Não, você pode ter confiança no empregado. Eu acho que é salutar isso. Tem que ter essa relação de confiança empregado-empregador. Mas quando você tem um vínculo de emprego, você está sujeito às regras legais. Né? E o empregado ele não determina aquilo que é ou que não é. Muitas vezes a pessoa não contrata porque a pessoa não quis contratar, não quis registrar. Não existe isso. O registro quem determina é a própria lei. Então, se contratou, você tem que registrar. Independente de qualquer outro fato, ou se o empregado quer ou não quer. Ou independente dos custos envolvidos, né? Como fala? Não é juros. Esqueci o termo agora. Enfim, pode dar continuidade, desculpa. Não, e o registro tem que representar a realidade. Não pode inventar a função que não está ali para pagar menos. Isso pode dar problema no futuro. Ô, Thalia, aí você acha que o vale é obrigatório? Eu acho que é. E aí, Pércio, o que você nos fala? Vale é obrigatório ou não é? Legalmente, não existe uma obrigatoriedade de pagamento antes daquele período estipulado, tá? Entre o empregado e o empregador. O que se tem muito, dentro do setor de alimentação tem muito, é o vale, né? Regulado pela convenção coletiva. Nós temos dentro do regramento de um vínculo de emprego, não só a CLT. A CLT seria a lei-mãe, vamos pensar assim. E você pode, entre empresas e empregados, haver negociações. É o que a gente denomina de convenção coletiva. E tem os acordos coletivos também. Então, nesses acordos e nessas convenções que determinam a existência do vale. Quando a convenção coletiva estipula o pagamento, a empresa tem que cumprir. Então, aquela regra ela se torna obrigatória. Não é lei, mas ela é um regramento, uma norma que tem cunho obrigatório em relação à empresa. Tá? Não sei se eu me fiz claro. Não, sim, deu para entender, com certeza. Ô, Pércio, e uma questão que você mesmo nos trouxe é em relação às férias, né? Você comentou que é uma das principais perguntas que as pessoas fazem para você, né? E aí, tem que pagar férias antecipadas ou não? Como que funciona essa frente? O empregado saiu de férias, você tem que pagar o valor antecipado, acrescido de 1/3. Precisa. Sim. Olha Isso só. é obrigatório. E aí, como que fica no mercado? Porque realmente... Tem que arcar com esse custo, né? Contratar um freelancer, alguém pra ficar nesse lugar. E aí eles ficam com medo dessa parte. Porque assim, não só uma realidade pra você, que você mencionou que os clientes acabam questionando e tal, mas pra nós também, a gente acaba acompanhando essas questões, né? E essa questão das férias antecipadas, as pessoas acabam perguntando muito, porque bem como a Thalia pontuou, acaba se somando a outras questões, né? Enfim, a outros recursos financeiros. E aí o pessoal quer saber, né, se realmente é preciso e tal. Só que tem um detalhe, quem determina as férias do empregado é o empregador. Então ele pode se programar. Né? Mas o empregado quer tirar férias em tal período. Não necessariamente ele é obrigado. O empresário é obrigado a dar naquele período. Né? Quando o empregado tem filhos e tal, aí sim há uma regulação que estipula que você dá preferencialmente, não obrigatoriamente, mas preferencialmente dentro daquele período para o empregado gozar das férias dele junto com os filhos. Interessante, essa parte eu não sabia. Mas, como assim, a disposição das férias quem determina é o empregador.
Então ele pode se programar para aquele pagamento, tem que entrar dentro do custeio dele. Uma coisa que é importante pontuar, não sei se não está bem dentro do nosso script aqui, é mais a parte trabalhista. Não, fica tranquilo, Perso. Sempre quando você tiver observações, coisas a mais, você pode trazer. Apesar do roteiro, a gente quer isso, informação, a gente quer conversar, quer saber o que você tem a nos passar, fica à vontade. Não, então, o empresário tem que sempre se programar. Eu perdi o que eu ia falar, peraí. Nossa, olha aí, eu cortei ele. Você tava falando do 13º, não. Das férias antecipadas, que o empresário, ele pode também, de acordo com ele, se organizar financeiramente para ele decidir. Sim. E aí, se o cara tiver filho, se o trabalhador tiver filho, ou se ele não tiver, eu acho que você ia falar alguma coisa sobre o trabalhador que não tem filho. Não, então, eu estava falando do empregado normal, né, que é o empregador que determina as férias, isso daí ele pode se programar dentro do período. Você tem não sei se vocês têm conhecimento, você tem um período de aquisição, um período de gozo das férias. Então você tem um ano para que você adquire o direito às férias e um outro ano que você vai gozar essas férias. Então o empregador ele tem esse período de 2 anos para conceder essas férias, né? O ano seguinte, na realidade, é um ano para adquirir e o outro ano para conceder. Então ele pode se programar economicamente para efetuar esse pagamento. O que eu ia comentar, que eu lembrei agora, é que o empresário, ele tem que ter, principalmente o empresário pequeno, é um erro muito, muito comum e é um erro complicado de misturar a parte da pessoa física com a parte da empresa, pessoa jurídica. Isso é extremamente ruidoso, assim, ruim para o empresário, porque você não tem exatamente a noção do que você tem em caixa na empresa, você não tem um retorno para investimento ainda em empresa, você não tem o quanto você recebe. Muitas vezes a gente tem a reclamação do empresário que eu não consigo tirar nada aqui na minha empresa e tal, porque ele não consegue fazer essa diferenciação. A precificação do produto é uma coisa complicada, o empresário tem que tomar essa atenção de fazer a precificação dele, ver qual é o custo dele, não olhar para o vizinho e ver quanto que o vizinho cobra. Porque o vizinho pode estar cobrando um preço menor, mas daqui a pouco o vizinho vai fechar, porque aquele preço não está suportando as despesas. Ou a realidade dele é diferente, ele está usando uma mão de obra que não é cadastrada, não é legalizada, daqui a pouco toma uma autuação e fecha. Então você tem que ver todos os riscos que você tem, precificar isso, precificar o valor da tua locação, da tua mão de obra, o teu custo de energia. Não sei se eu posso citar aqui, o Sebrae tem um trabalho bem bacana nessa organização, é um parceiro dos empresários, principalmente os pequenos que estão começando. Então sempre vale a pena fazer um curso, entender melhor como é que funciona a estrutura. E por que eu destaquei isso? Porque o empresário, quando ele começa a usar a estrutura física misturando com a estrutura jurídica, ele acaba dando aso à responsabilização dele. Então, dentro da seara civil, se há um problema com uma empresa, a empresa quebra e fecha, não necessariamente o empresário ele é responsável por aquilo lá. Dentro da seara trabalhista, sim. A teoria que se tem dentro do trabalhista é que o sócio da empresa sempre vai ser responsável. Mas dentro do civil, não. O Código Civil ele fala que você tem que ter uma má-fé dentro da administração. E quando você tem a mistura entre pessoa jurídica e pessoa física, essa responsabilidade vem. Por conta que isso seria uma desvirtuação da pessoa jurídica. Então isso é bacana o empresário ter consciência de que ele não é a empresa não é ele. Ele tem que separar as duas coisas e contabilmente separar, procurar um profissional de contabilidade bom para fazer a parte contábil dele, ou pegar uma instrução boa com o Sebrae quando você é um microempreendedor. O Sebrae até aí de graça, né? Muitas coisas são de graça. Não? Inclusive, Percy, a gente já fez aqui alguns podcasts e nós abordamos essa questão de gestão e tal, é unanimidade nessa questão que você está falando. Mas, Percy, voltando um pouquinho mais atrás, eu não entendi muito bem essa questão das férias. Então, são 2 anos. Eu não entendi se ele pode pegar esses 15... quer dizer, são 30 dias de férias, né? No total, sim. São 30 dias de férias. Nesse primeiro ano, ele não precisa necessariamente pegar essas férias? Ele pode jogar pro próximo ano? Eu não entendi muito bem o contexto. O primeiro ano seria o período aquisitivo. E isso significa o quê, exatamente? Você vai ter o direito às férias, os 30 dias. Se você trabalhar menos, se você acabar sendo despedido depois de 6 meses, você vai receber o proporcional, você não vai receber. A pessoa vai ter direito a 30 dias de férias após completar um ano. Tá? Então, só se fala em férias depois de um ano de emprego efetivo. Tá?
Pode haver exceções? Pode. Tem algumas questões, por exemplo, na convenção coletiva, você tem férias coletivas. Restaurante é mais complicado nessa parte de ter, mas um metalúrgico é comum. Então você tem férias coletivas de final de ano. Então pode acontecer essas férias antes de um ano, mas porque você tem uma exceção na normativa do setor. Mas o normal é o empregado trabalhar um ano e no ano seguinte gozar desse período de férias, que pode ser dividido em 3. Em até 3 com um mínimo de 15 num período. Ah, que legal, não sabia dessa questão dos 3. Na reforma dele. Entendi. Você pode tirar 15 dias e dividir o restante. E aí é uma questão de organização mesmo e uma questão de, como fala, de conversação entre o empregado e o empregador, né? Eles podem definir juntos. É bacana a conversa. A conversa sempre faz parte do melhor entendimento e você dá uma estrutura melhor para o seu funcionário descansar e gozar efetivamente dessas férias. Mas só deixando claro, essa disposição das férias, de dar o período, ela é do empregador. Tá? O empregado tem o direito de dividir. Tá? E o empregador pode dar essas férias quando ele bem entender. Ou seja, a decisão é dele. É dele. Vamos supor que o maior período de movimento daquele estabelecimento é no final do ano. Então, alguns funcionários quer tirar naquele período. Aí ele falou, infelizmente não vai rolar. A gente tira em fevereiro. Exato. E aí a gente tem um acordo, uma conversa, mas então ele tem esse direito de falar, a partir desse momento aqui a gente não pode oferecer as férias. Isso, eu tô deixando claro porque há muita... Isso é uma coisa recorrente, assim. Eles acham que o empregado que define as férias, não é. Entendi. É até legal, eu acho que abordar essas questões, porque uma percepção que eu tenho de mercado é que o empresário, o dono de negócio, ele visualiza que as leis, elas são mais voltadas para o trabalhador e menos para quem é dono de um negócio, né? E essa questão, para quem trabalha na área da alimentação, que os horários são diferentes, tem as épocas de maior movimento, enfim, é importante para o empresário se programar e, claro, conversar, né, ter um diálogo ali com o empregado dele, enfim. Ô Perto, aí fugindo também aí um pouquinho do script, o que você acha dessa questão, assim? Quero saber sua opinião. Que as pessoas falam que as questões trabalhistas são mais, não trabalhistas, mas a lei, ela está mais do lado do trabalhador e menos do empresário. Como que você visualiza essa questão? Te colocando aí um pouquinho em xeque-mate. Não, isso é uma realidade. Né? A CLT ela foi criada na época do Getúlio Vargas e o intuito dela foi proteger o trabalhador. Né? Grande parte dela foi baseada na legislação italiana. Então, a legislação considera proteger o empregado, acho que eu falei empregador, eu falei errado, proteger o empregado, e ele considera o empregado um hipossuficiente, uma pessoa que ele é um pouco aquém em termos de possibilidade de negociação com o empregador. Isso é uma realidade muitas vezes, né? Mas a dinâmica hoje, isso se questiona muito nos congressos e discussões dentro do ramo do direito, é que o empregado de hoje não é o empregado de 1945. Né? O empregado hoje ele tem muito mais autonomia nas decisões do que ele vai fazer e como ele quer fazer, principalmente a geração atual, do que em 1945, que não se tinha muitas condições, não se tinha instrução, não se tinha... E o empregado ficava sujeito ao que o empregador determinasse. Né? Então, que há essa proteção da CLT, da legislação trabalhista no todo, em relação ao empregado, sempre vai ter, isso é um princípio constitucional, tá? Então não vai deixar de existir essa proteção, tá? Porque a não ser que se mude a Constituição, e isso é complicadíssimo de se fazer, né? E mudar no sentido de acabar com essa Constituição e fazer uma nova, que substitua, tá? Não se faz alteração por emenda, porque essas cláusulas protetivas do empregado são cláusulas que a gente denomina de cláusulas pétreas. Elas não são modificáveis, né? Então, nenhum legislador, nenhum presidente pode mexer nessas disposições de proteção do trabalhador. Né? Mas há discussão, sim, a respeito da flexibilização. E a flexibilização não é tirar direitos que são essenciais, um direito a férias que está previsto na Constituição como uma cláusula imutável, direito a um 13º, não é isso. Mas é flexibilizar, por exemplo, as férias, como se fez na reforma trabalhista. Porque isso beneficia o empregado, a grosso modo. Você, às vezes, flexibilizar o horário de trabalho, você flexibilizar algumas coisas, isso está se discutindo muito. Porque a relação de trabalho mudou.
Então, o que se buscava proteger o trabalhador antigamente, hoje está, de certa forma, complicando, porque a relação de trabalho mudou. Então, basicamente isso que a gente entende da questão. E Pércio, olhando assim no cenário, né, do ramo alimentício, a gente sabe que a galera trabalha em horários diferenciados, período noturno, finais de semana, feriado. Como seria essa questão? O que seria certo fazer nesse momento, assim? O empresário, ele Isso. deve pagar mais para quem trabalha à noite? Tem uma diferença aos de fins precificação, semana? de salário sobre isso? Tem um adicional noturno? Como que funciona? Vamos lá, primeiro a gente tem que definir o que é noite para CLT, o trabalho noturno. Tá. Porque não são 6 horas, 18 horas a gente já fala, já dá boa noite para todo mundo. Isso. Né? E... Literalmente, né? Agora, a legislação trabalhista não. O que é um trabalho noturno? A partir das 10 horas da noite. Tá. Aí é um trabalho noturno, das 10 às 5 da manhã. Se for até às 7 da manhã do outro dia, todo período vai entrar como noturno. Tá. Esse período considerado noturno, ele tem um decréscimo na questão do tempo, né? Então, há uma relativização do tempo. Então, o que seria 1 hora, 60 minutos, dentro do horário noturno, ele cai para 52 minutos e 30 segundos. Tá? Então, cada hora diurna equivale a 52 minutos e 30 segundos do noturno. Diminui? Diminui. Ah, que interessante. Então, você trabalha um tempo menor e ganha a mesma coisa do diurno. Então o valor não muda, só diminui... Aí tem um tá. acréscimo de 20% Entendi. também sobre o horário noturno. Então, tem essas duas questões. Você tem a questão da diminuição do tempo, tá? E a questão desse acréscimo que tem. E como que fica em relação a isso? Como que, por exemplo, eu tô pensando aqui, quero abrir um restaurante, enfim, não entendo muito sobre essas questões e eu vou precisar de um garçom lá para trabalhar à noite. Como que o empresário pode pensar nessa questão aí de horários? Como você mesmo pontuou, diminui um pouquinho, né? Como que ele faz essa conta? Ele vai ter que calcular, vai ter que ver. Mas a conta não é tão difícil, né? E estabelecimentos que ficam geralmente até mais tarde são bares, né? Então eles já estão acostumados a fazer essa conta e o próprio contador que faz a contabilização. Uma coisa que é importante é deixar claro para todos aqui, o empresário ele tem que às vezes investir um pouquinho num sistema de controle de ponto. Eu acho isso essencial. Você tem uma obrigatoriedade da empresa ter controle de ponto a partir de 10 funcionários, 10 empregados, melhor dizendo. Então, só que isso é complicado porque a obrigatoriedade existe, se você tem mais de 10 empregados, você tem que ter um controle de ponto. Esse controle de ponto tem que estar adequado às normativas da Delegacia do Trabalho e tal. Só que as empresas menores, eu recomendo sempre ter, para efetivamente ter um controle melhor desse período, tá? Para não acontecer de discutir isso numa ação judicial, que aí você vai utilizar de testemunhas, a testemunha às vezes a memória não é tão boa, não fica tão fidedigno, e se você tem isso dentro de um controle de ponto, fica muito mais fácil controlar, calcular 52 minutos e 30 segundos, que não é tão simples, né? Quem da área de direito odeia matemática, então não vou nem entrar no assunto, mas quando você tem esse controle de ponto, automaticamente você já vai jogando isso pro teu contador, ele vai estar te informando onde que tem que pagar uma hora extra, se tem, se não tem, e calcular o acréscimo. E você fica preservado numa ação trabalhista. Se você tem esse controle de ponto assinado pelo teu empregado regularmente, se ele entrar com uma ação trabalhista, você vai comprovar que aquilo que ele trabalhou foi pago. O que ele vai ter que efetivamente provar se ele achar que não está dentro daquilo é que acontece em algumas empresas, você bater o ponto, vamos colocar assim, continuar trabalhando. Isso é ilegal, então obviamente não recomendo. Mas se você tiver o ponto e cumprir a legislação, não são raros os casos que a gente faz a defesa da empresa e a empresa ganha 100%, porque hoje você tem aquela cultura, né, de o empresário sempre perde. Não, se o empresário está dentro da legislação, ele vai ganhar ação. Então tem casos que a gente nem propõe acordo, e a gente ganha, a gente sabe que vai ganhar. E a gente sabe onde vai perder. Quando chega uma questão e a gente vê um erro, fala assim, o teu risco é isso aqui você vai perder. Ou seja, a dica de hoje tenha provas. Exato. Registros, né? Exato. Se você tem um controle de ponto, mas aí vai dar hora extra. Então quer dizer que você já sabe que você está errado.
Mas isso daí a gente fala para precaver. Porque senão você fica o quê? À disposição de testemunhas. Porque aí a pessoa vai alegar, a prova vai ser dele, vai. Aí ele arranja um próprio cliente teu ali, que via o cara trabalhando, às vezes até tarde da noite, ele vai lá testemunhar e fala que ficava 3 horas a mais todo dia. Na realidade, ele ia um sábado por mês. Sim. Que lá não era a tua realidade diária. Então, às vezes, a conta sai alta. Então, no caso, o interessante é entrar em contato com o seu escritório, fazer esse cálculo certinho das horas e o funcionário ir lá e cumprir esse horário. Conversa com o teu contador, vê qual que é o melhor dispositivo ali para colocar para controle Porque de horas. não precisa bater hora a hora para dar esse cálculo, né? É só no período final. Não, eles fazem até automático esses entendi. equipamentos, o contador está acostumado com isso. Isso daí não é a preocupação é mais o controle mesmo e ter aquilo lá. É só para saber que o horário noturno ele é um pouco menor, então vai ter essa diferença, mas também não é uma coisa significativa, assim. Ô Percy, e aí você falou assim que o horário noturno ele tem que ter um adicional, né, de 20% Sim. no pagamento, Sim. correto, né? Sim. Isso se enquadra durante a semana, ou seja, de segunda a sexta eu tenho que pagar os 20%, e essa mesma questão se aplica aos fins de semana ou pelo fato de ser fim de semana o valor é ainda maior? Como que é essa questão? Não, a questão do fim de semana é outra, né? Você tem... Então vamos lá, quando você... bar e restaurante, praticamente o maior ganho é final de semana. Sim. Então, o que a gente recomenda, e isso está disposto em lei? Primeiro, consulta a legislação do teu local. Tá? Vá no sindicato, vá na prefeitura, vê se a tua atividade está autorizada a funcionar de domingo, de feriado, e até que horas, porque isso daí tem uma abertura para a legislação municipal determinar muitas vezes. Tá? Não é porque você é um bar ou um restaurante que você pode abrir conforme você quer. Tem cidades pequenas, ou até cidades maiores que não autorizam aberturas de certos feriados. Então é bom sempre você procurar um advogado, ou a prefeitura, ou até o próprio sindicato dos empregadores para você se precaver. E sempre observar que você tem, dentro da legislação, a necessidade de conceder um dia de repouso para o teu empregado. Não necessariamente, no caso do bar e restaurante, isso que você vai verificar na prefeitura, tem que ser um domingo. Mas a regra geral é ser um domingo. Tá? No caso do bar e restaurante, normalmente se tem a faculdade de conceder e fazer uma compensação, um escalonamento dos horários de trabalho e jogar essa folga, ao invés de ser no domingo, que é o grande movimento teu, jogar para uma segunda, para uma terça, para uma quarta. Eu acho que é a grande realidade, né? O pessoal hoje em dia acaba adotando a segunda-feira, né? Que creio eu que seja de menor movimento. Eu acho isso que é possível. Utilizando o útil ou agradável, né? Isso. E aí pode ser feito escalonado, por exemplo, funcionário a funcionário. Um funcionário tira na quarta-feira, o outro na segunda-feira, ou tem que ser todos num dia só? Não, você pode... O escalonamento você vai determinando. Vai determinando. Mesmo porque, pelo menos uma vez para homem, uma vez a cada 3 semanas, você tem que colocar ele no domingo, a folga dele. Certo, mulher, é obrigatório, né? Exato, e a mulher a cada 15 dias, se não me engano. Então você tem que manter um escalonamento para poder fazer essa rotatividade. Daquela pessoa que tem 10 funcionários, vai ter que escalonar para poder colocar pelo menos a cada 3 semanas aquela pessoa tirando essa folga no domingo. Entendi. E você tem um detalhe também, a questão do pagamento, né? Você tem também o feriado. Muitas vezes há o trabalho em feriado especificamente. Você pode pagar com 100% o dia desse empregado, como você pode fazer um banco de horas e também compensar durante a semana. Uma boa é o banco de horas mesmo, né? Sim. Legal. Ô Percy, e aí a gente falando aí sobre feriado, horas extras, enfim, queria que você esclarecesse pra gente, em relação hora extra é uma coisa e o adicional noturno é outra, né? Sim. Então, partindo dessa premissa, é necessário pagar hora extra para os funcionários que trabalham então aí em feriados e nos fins de semana? É obrigatório? A hora extra é uma coisa que não tem muito a ver com feriado e final de semana. Assim. A hora extra é um trabalho além daquela carga admitida. Então, na legislação trabalhista hoje, você tem uma carga de trabalho de 44 horas semanais. 8 horas diárias é o máximo e 44 horas semanais. Então, basicamente, como é que se distribui isso? 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. No setor alimentício muda um pouco, né? Você vai trabalhar essas 8 horas geralmente durante o final de semana, né?
e tirar as férias, e você vai distribuir essa carga horária. Mas sempre você tem que respeitar a 8ª diária. Se ultrapassou 8 horas, e isso, se for no horário noturno, diminui, porque o horário noturno muda, que nem eu expliquei. Então, se ultrapassou esse período de 8 horas, você vai ter que pagar a hora e vai ter que pagar um adicional sobre aquela hora, que é a hora extra. Então, você paga a hora trabalhada a mais e paga o adicional sobre a hora trabalhada a mais. Ou então fica banco de horas. Você pode utilizar banco de horas, mas se for uma coisa habitual... Aí tem que ser pago. Ou seja, também hora extra ela é independente de fim de semana, feriado, enfim, Sim, tem que pagar. Né? Legal. E uma questão aqui que a gente até levantou, Pércio, são sobre as regras para a jornada de trabalho de um funcionário numa empresa de alimentação específico. Então, essa questão que você está falando, a jornada de trabalho tem que bater essas 8 horas, como que é? Dá mais detalhes pra gente. Você tem os limites, né? São 44 horas semanais, 8 horas diárias. Isso tem que ser seguido. Se ultrapassar isso, vai entrar em hora extra. E vamos supor, por exemplo, acontece muito nesse setor, que é o seguinte, o restaurante está com um quadro de funcionários reduzidos e ele trabalha em 2 períodos. Na hora do almoço e na hora do jantar, por exemplo. E aí esse funcionário, ele cumpriu as 8 horas dele de manhã. Fez o horário de trabalho dele normal. E ele o empregador tá sem funcionário para trabalhar nesse período noturno. Ele pode colocar esse funcionário que trabalhou de dia para trabalhar à noite? Como que funcionaria isso? Ele tem que pagar a mais? Ele é proibido de fazer isso? É possível? Ele vai pagar como hora extra. Como hora extra, essas 8 horas, por exemplo, que ele trabalhou. Tem que observar que você tem um período que você tem que respeitar de descanso entre jornadas. Sim, que são um 11 intervalo. horas. Isso não pode trazer, inclusive, autuações, que é um desgaste muito grande do empregado. E isso pode ser recorrente, por exemplo, ou são pontuais, assim, Não, você pode... A partir do momento que você não é normal você utilizar a obra, o serviço do empregado em hora extra. Sim. Isso não é recomendável. Além do custo, é um desgaste muito grande do empregado. Você favorece acidentes de trabalho, a pessoa está cansada. Então não é o ideal. Né? Então você vai utilizar a hora extra quando efetivamente precisar. Num caso desse que você mencionou, que é um caso específico, estou sem funcionário naquele período por algum motivo, às vezes o funcionário teve algum acidente, teve que faltar uma semana, ou às vezes a funcionária está grávida e se ausentou, né, por conta da gravidez, e sobrecarregou, eu não tenho alguém para contratar ali correndo, confio naquela pessoa, chamo para ela trabalhar no período da tarde, né, no período noturno. Então é uma coisa esporádica, né, você vai remunerar como hora extra aquele período e depois vai retomar a atividade normal num período só. E tem que fazer tudo certinho, né, porque senão a pessoa pode usar isso também como questão de processo. Falar, eu trabalhei 12 horas aqui, não me pagaram. Isso acontece bastante. Quero ir atrás dos meus direitos. Por isso que é importante, eu entendo que as pessoas entendem que é uma coisa contra o empregador, mas eu entendo que é uma coisa que você tem que utilizar para você. A regulação, o controle do horário é uma coisa que você tem que utilizar para balizar a tua própria administração. Se compensa você colocar esse funcionário em 2 períodos, não vai ficar muito caro. Os encargos que você pode ter ali, uma eventual autuação se você não seguir. Então, que lá você pode balizar, tudo pelo controle de horário. E você fica regular, você vai estar pagando de forma regular. Sim. Agora, se a pessoa, a ideia é economizar e não pagar, ele vai acabar pagando isso num segundo momento numa ação trabalhista. Ele tem que estar ciente disso. Hoje todo mundo vai entrar e vai exigir o direito. São raros os casos do empregado no momento. Ô, Pércio, e assim como todos os segmentos e todas as áreas, o setor de alimentação, né, quem tem um negócio gastronômico, também tem alguns riscos ali no dia a dia, né? Sobre proteção de segurança, equipamentos para o trabalhador que oferecem proteção individual. É obrigatório? Sim. Como que fica essa questão? Quem vai... também? Na realidade, você tem vários programas dentro do sistema trabalhista brasileiro e você tem as NRs que regulam as atividades. Tá? Então, você tem a obrigatoriedade do empresário de cumprir essas NRs. Uma desses cumprimentos é você fazer o quê? Até para prevenção sua. Tá? Então, você vai contratar um empregado, você faz o exame admissional. Você vai mudar de função, você faz o exame respectivo para ver se aquele empregado tem algum problema. Porque às vezes ele vai atuar e já tem um problema de audição, né, que você não sabe. Né? Ele vai trabalhar numa área que tem um
volume de som um pouco mais alto. Às vezes ele sai da empresa e entra com uma ação pedindo uma perda auditiva ali, pedindo uma reparação, entendeu? E essa reparação pode sair alta. Então é importante para o empresário ter em mente que às vezes aquele custo de 100, não sei qual que é o valor hoje exatamente do exame admissional, de mudança de função ou demissional, custa. Mas é infinitamente inferior ao custo que ele vai ter se ele entrar num problema desse. Que às vezes não foi ele que causou, e às vezes ele vai ter que responder porque não tem um documento que prove que aquilo lá foi adquirido antes pelo empregado. Na realidade, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, é sem alguma coisa, só que quando o empresário, se eu não me engano, quando ele for fazer a contratação e aí junto os exames admissionais, aí ele precisa pagar paralelamente, só que nessa mesma frente, alguns laudos e mais algumas coisas que acabam encarecendo, né? Mas assim, o que seria inicialmente uns R$100 no exame admissional, aí ele acaba encarecendo um pouquinho mais, porque junto a isso vem esses laudos do local, enfim, eu não sei dar muitos detalhes, mas numas pesquisas aí que eu já tinha feito em um outro momento, eu lembro dessa questão. E entra mais ou menos aí no valor que você mencionou mesmo. Mas você tem alguns laudos que são obrigatórios para você prevenir acidentes. Então, vai um engenheiro do trabalho, tá? Então, tem a LTK, você tem o PCMSO que faz parte do exame profissional, e o engenheiro do trabalho ou o médico do trabalho, dependendo da situação, vai no teu local de trabalho, vê quais são as possibilidades de risco. Então, você está sentado, qual a possibilidade de risco de você ficar sentado aqui? Qual a possibilidade de você desenvolver um problema em decorrência dessa cadeira que está, de certa forma, não na posição ideal? Isso parece uma coisa tola, assim, a princípio, mas multiplica isso por 20 anos de atuação na área, naquela mesma situação. Então, você vê empregados desenvolvendo LER, você vê empregados desenvolvendo alguns riscos, alguns problemas de coluna, por conta de uma coisa que seria simples prevenir. Problema de audição, o que se dá muito dentro do restaurante, quando você vai manipular facas, usar o equipamento adequado para você não realizar um corte. Às vezes usa aquelas guilhotinas, eu não sei, se for uma cozinha mais industrial, é um risco grande você ter um corte ali de mãos, de membros. Então você tem que se prevenir. E quem vai definir isso é o engenheiro quando ele vai verificar. Então você tem, por exemplo, os equipamentos de proteção individual. Então você vai colocar um protetor auricular, você vai colocar uma luva de aço quando você vai realizar um corte e tal. E você tem equipamentos de proteção coletiva, EPC, que é um dispositivo às vezes de segurança que você põe numa máquina que ela não vai fechar enquanto ela aferir que tem uma mão ali, né? Então tem vários dispositivos nesse sentido, e quem vai desenvolver, vai te dar um laudo falando o que você precisa tomar de precaução dentro da tua empresa, é esse laudo que o engenheiro vai realizar. Por isso que é importante contratar uma empresa séria que efetivamente faça o laudo, porque muitas vezes os engenheiros vai lá, dá uma olhadinha por cima, faz aquele laudo padrão. E isso pode trazer uma consequência para o empregado, porque o empregador e para o empregado, obviamente, né, que vai sofrer um acidente se eventualmente acontecer. Mas o empregador ele tem que ter consciência de que tudo que acontecer dentro da empresa dele é responsabilidade dele. Então, cabe a ele prevenir. A palavra-chave na questão de acidente é a prevenção. Então, se você tem que aferir os riscos e prevenir aqueles riscos. Se você aferir os riscos, todos os riscos, você deu orientação para o empregado, você cobrou a utilização dos equipamentos e mesmo assim aconteceu o acidente por conta de descuido ou do fato do empregado não respeitar aquilo que você passou e você provar que você cobrava diuturnamente aquela situação, você ganha a ação dele. Você não é responsável por aquilo lá, porque o empregado deu aso ao acontecimento do acidente. Porque ele não cumpriu, ele não usou um cinto de segurança numa construção civil, ele não usou a faca, a luva de proteção no corte, Só que você tem que efetivamente exigir o uso, tá? Porque muitos empresários também não exigem.
Então passa o EPI, mas ele não quer usar. Deixa pra lá. Ele fala que atrapalha e deixa pra lá. Uma história bacana que eu conheço algumas pessoas que trabalham nessa área e falam, geralmente, de restaurante grande tem câmara fria e tudo mais, e tem que usar uma espécie de roupa térmica e tal. E a galera não vai, entra de short, entra de nada lá dentro, pega. Do jeito que tá, pega a caixa e sai correndo. E os empregadores ficam falando, usa, porque às vezes eles mesmos não querem usar falar, e aí dá problema. Só falar. Tem que exigir. Então, e você vai utilizar as gradações legais. Como é que você pode agir? Notificar. Você viu o empregado, você vai avisar. Fazer uma notificação, vai advertir verbalmente. Não adiantou, você vai fazer uma advertência por escrito. Legal. Não adiantou, você vai suspender. Isso reiteradas vezes. Vai advertir verbalmente 3, vai advertir... Um exemplo, tá? Vai advertir por escrito 3 vezes, vai suspender ele da atividade. Porque você gera assim, prova, o empresário, ele pode fazer isso. Pode. Ele pode e deve. Certo. E se o empregado não voltar a ter aquela conduta, ele pode dispensar por justa causa. Não está cumprindo. Ô Per, se você já chegou a defender aí algo que tenha acontecido nesse sentido, a gente está falando de acidentes de trabalho. Você já chegou a defender alguma causa? Você tem alguma história para compartilhar com a gente aqui, que você conhece? Teve um caso que aconteceu numa grande indústria e, infelizmente, essa grande indústria utilizava de equipamentos antigos, e isso, às vezes, é uma realidade em muitas, e não deu um treinamento adequado aos funcionários. Isso aconteceu na troca de serviço, o funcionário aposentou e teve que substituir rapidamente, não deu tempo, aquela desculpa, não deu tempo de fazer o treinamento, botou lá e faz o serviço. E era uma máquina que processava alimentos, efetivamente de carne, e esse equipamento suga. Então você tem que ter um certo cuidado, tem que ser uma certa expertise. Eu já tô com medo da história já. Tô aflita. E esse empregado, na hora de fazer, um empregado com 2 semanas de empresa, ele estava no setor ali de colocar lacre, não é nem lacre, é rótulo na lata ali do produto. E de repente ele foi transferido para essa área. Em 1 semana, o que aconteceu? Ele, inexperiente, não teve um treinamento adequado, a máquina sugou a mão dessa pessoa para dentro da máquina e houve a perda de 3 dedos ali. E a dor, né? Que você sente, todo o percalço, né? Nossa. Então, e você tem toda uma consequência, porque você tem não só o dano moral decorrente do evento ali, como você tem uma perda da capacidade laboral desse empregado, e você tem uma perda também estética. Porque você imagina, no caso, é uma pessoa de 24 anos, 22 anos, não lembro ao certo, ficar perdendo 3 dedos. E se você perde o dedão, isso piora, porque você perde o que eles chamam de pinça da mão, né? Aí você perde muito, assim, a tua possibilidade de perda laboral aumenta muito quando você perde o dedão. O que aconteceu com essa pessoa? Ela não chegou a perder o dedão, tá. Perdeu só 3 dedos, e 2 ou 3 dedos, ficou com 2 dedos, 3. Mas foi um caso, assim, emblemático, assim, e a empresa não admitiu o erro, né? Então, de certa forma, nós comprovamos ali a deficiência na formação dela, que não teve o curso. E por mais que a empresa tinha o LTCAT, tinha o PCMSO, tinha todos os outros laudos, ela não efetivamente deu atenção àqueles laudos e não implementou as medidas que deveriam ter implementado. Então, se aquela máquina é antiga e não existe o que você coloca ali para proteger. Então, se sugar, a mão para naquele protetor. É uma barrinha boba, que acho que não custa R$100 para você colocar ali e soldar. E eles não efetivaram isso, né? E era uma coisa que impediria não só uma grande perda econômica para a empresa, como também evitaria todo o transtorno para essa pessoa, que essa pessoa nada teve a vida revirada ali. Com certeza. Você imagina, e ela fica... A tua área, quando você perde um membro, ele fica sensível. Então, uma pessoa que tem 2 filhos pequenos, como a pessoa tinha, tem que cuidar de casa, recém-casado, então aquilo lá mudou a vida dela. Não tem desculpa para o empresário não ter cuidado daquilo lá. Para isso que servem os laudos, por isso tem que ser feito por uma empresa adequada e tem que ser efetivado. Às vezes é um custo? É um custo. Realmente, às vezes você tem um custo mais elevado ali, mas você tem que colocar, por isso que entra a precificação. Esse custo tem que estar dentro do preço do teu produto. E aquele que não faz a precificação e não coloca esse custo, ele não vai ficar no mercado. Ele não consegue se manter, porque na hora que tem um acidente desse e a pessoa entra passando, ele vai fechar. Ô Per, aí ainda sobre o acidente, né?
Você mesmo mencionou que a empresa ela negou. Mas, no caso, como que deve ser o comportamento de uma empresa onde existe aconteceu um acidente? Como que ela deve agir? O que ela deve fazer? O empregado, ele tem que ser resguardado pelo empregador. Então, se houve um acidente de trabalho no ambiente laboral, ou um acidente de trabalho também pode acontecer fora. O motoboy mesmo que está levando uma marmita, por exemplo. Uma refeição para alguém e sofreu um acidente, aquilo foi um acidente de trabalho. Ele está voltando para casa. Acabou o turno e está voltando para casa. Também é considerado acidente de trabalho. Mas qual que é a atitude que o empregador tem que tomar? Né? Dar um suporte para esse empregado, no sentido de levar ele até ao tratamento médico para cuidar daquilo lá e emitir o comunicado daquele acidente de trabalho. Tá? Então ele vai arcar com o período ali de tempo necessário que ele tem que arcar pela legislação, que são 15 dias. Se efetivamente ultrapassar aqueles 15 dias, quem vai assumir o INSS. Tá? E dentro do possível, eu acho que até uma questão humanitária, né? Legal, mas você dá um suporte para esse empregado que nada estava ali prestando serviço para você e que, infelizmente, ninguém quer sofrer um acidente, né? Por menor que seja. Dá um suporte para ele, porque hoje em dia, se você tem, no meu ponto de vista, você tem que ter um empregado como uma parte ali da tua empresa, uma parte importante. Mas as pessoas falam em família. Não sei se chegaria a ser família, mas é uma peça importante dentro da tua vida. Então você tem que tratar como tal. Eu visualizo como uma parceria, né? Isso, exato. Acho que a palavra mais correta seria essa. Eu visualizo justamente nessa questão. Acho que realmente família é um extremo, mas uma parceria é algo real. Você está me ajudando e eu também estou te ajudando. Exato. Juntos vamos em frente, né? Enfim. Em relação aos EPIs, principalmente, uma dificuldade que nós advogados temos em relação ao empresário é quando a gente pede a comprovação dos EPIs. Não, a gente dá, mas eu não tenho comprovante. Então, assim, uma dica de ouro para quando você tem a necessidade de EPI, fornecer EPI para o funcionário, uma luva, uma bota, qualquer coisa, uma blusa para entrar numa câmara fria, nota não, deixa separado nota fiscal e o CA. Mas o que é CA? Nunca ouvi falar. O CA é o certificado de aprovação. Esse certificado é que ele vai determinar se aquele produto que você comprou ele tem aprovação em metro, a validade dele e o tempo que você tem que fazer a renovação. Então, se eu tenho que renovar uma luva cada ano, a cada 3 meses, é o CA que vai determinar e junto com o laudo do engenheiro. E às vezes você precisa disso para comprovar em juízo que você efetivamente fornecia o EPI e você não consegue. Então você acaba às vezes pagando uma insalubridade ou uma outra creche porque você não tem a comprovação de que aquele EPI que você forneceu, você tem a prova de que você forneceu o EPI, você tem a testemunha. Mas aí o advogado da outra parte, se ele for assim, astuto, ele vai questionar a respeito do CA. E se você não coloca o CA, não prova a existência desse CA, você acaba perdendo a questão mesmo provando que você forneceu o EPI. Porque às vezes o que ele vai argumentar é que o EPI não era eficaz, que já estava inválido ou que não era de uma procedência boa, não tinha aprovação em metro. Ou seja, seria um documento a mais, né? Às vezes as pessoas tem que ter, é obrigatório por lei. Mas às vezes as pessoas acabam descartando, não dão atenção a isso? Não dão atenção, muitas vezes o contador não comenta, o comprador não sabe, e assim vai. E acaba passando, né? O empresário pequeno, às vezes ele fica muito assim, não tem um preparo, né? Ele abre uma empresa e não tem aquele preparo, consulta o contador só faz a parte contábil e não tem, às vezes, muito conhecimento na área de fiscalização, de trabalho e tal, então ele não avisa. Então a pessoa vai lá, às vezes compra no camelô, o EPI lá, achando que está cumprindo a legislação e não está. Porque ele precisa da nota, ele precisa desse comprovante de aprovação. Nossa, isso é consultado até pela internet, esse CA. Olha, é bom esclarecer essas questões, né? É isso aí, porque se tornam provas e não adianta, comprovantes, né? Pode salvar a vida pode de alguém. Se você pode pagar mais barato naquele EPI, né? Mas se você não tiver o CA, não vai servir. Não vai servir. Você tem que solicitar isso no momento que você faz a compra, sim, né? Tem o certificado, já fornece. Uma loja de lead, mas lá vai te fornecer já na hora. E se não fornecer, tem que questionar. Tem.
Nossa, ainda em tempo. Sabe o que eu lembrei? Das caixinhas. Isso, boa. Que é muito comum, né? As caixinhas aí em bares, restaurantes, enfim. Agora já não só especificamente nesse nicho, mas em outros negócios também, A questão da né? gorjeta, né? Junta aí Quem por que não semana. gosta, né? Os Todos 10%. eles. Os 10%. E o fuzuê que a galera faz? O grito, né? Eles não gostam muito, né? Não, particularmente eu acho muito engraçado quando são os funcionários que têm essa descontração, sabe? Você chega lá e aí tem a caixinha, você coloca ali um negocinho, eles começam a gritar e eu dou muita risada. Eu acho engraçado. Mas enfim, em relação à caixinha, ao gorjeta, como que a lei visualiza isso? Vamos lá, isso que você mencionou hoje também é bacana, porque realmente a caixinha ou a gorjeta, ela é do empregado. Tá? Às vezes tem algum empresário que coloca lá os 10%, 15% e acha que aquele valor é da empresa. Não, aquele valor é do empregado. Tá? E isso está em lei. Tá? Tem até a lei das gorjetas que veio próximo da reforma ali que deixa isso bem expresso, porque tínhamos muita discussão a respeito. Então é do empregado. E o que tem que levar em consideração? Aquilo vai acrescer na remuneração. Então, se você, empresário, vai colocar os 10%, você tem que entender que aquilo lá é uma remuneração que vai acrescer para o teu empregado. E isso daí vai repercutir onde? 13º, férias, tem que ser abatido por INSS, tem toda essa questão. Ela vai integrar a remuneração, então, por consequência, vai afetar o teu vínculo de emprego. Tá? Não é simplesmente chegar e pagar um valor e tá tudo certo. Por isso que tem muitos empresários que não aceitam que o cliente dê a gorjeta ali dentro da conta. Aí, às vezes, dá por fora ali, finge que não vê, né? Porque é uma coisa que não está formalmente ali. Mas se incluir na conta os 10%, você tem que ter a ciência de que aquilo lá tem uma repercussão no teu vínculo de emprego. Porque lá é como se fosse uma comissão do teu empregado, né? Você tem um fixo e você tem a comissão. Legal. Você vai ter ali todo mês. Uma questão, só para eu entender bem essa... E é bom colocar isso na carteira, tá? Quando você Tem que ser fixo registrado. mais a gorjeta, é bom deixar claro isso dentro da carteira de trabalho. Então, aí eu fiquei na dúvida agora. Tem que pagar imposto em cima da caixinha? Tem. Você paga normal. Então paga o Contribuição, se você, dependendo de como você é enquadrado contabilmente, você pode pagar de 20% a 33% ali vem INSS e outras questões. Interessante. Por isso mesmo, como você falou, que tem alguns empresários que preferem nem ter, né, no Nem negócio. Porque aumenta o custo, né? E que não é baixo, né, pro empresário. Mas às vezes é difícil, porque às vezes você trabalha com um fixo um pouco menor para você ter na comissão ali como estratégia. Uma diferença, como uma estratégia. E você valoriza o teu empregado no sentido dele fornecer um trabalho melhor. Legal. Porque ele sabe que se tiver um trabalho melhor, a pessoa vai gostar de estar pagando aquilo. Tem cliente que não paga os 10%. Você recusa, se for mal atendido, você recusa. Acho que é natural, se for mal atendido, você não querer pagar. Mas tem clientes que dão a mais. Porque é uma motivação, né? Então há uma motivação. Entendi. E quanto melhor for o atendimento, mais cheia a casa fica, porque a pessoa retorna. Quem nunca foi num estabelecimento, foi mal atendido e nunca mais voltou. Eu conheço a história de N estabelecimentos que tinham uma estrutura excelente fisicamente, de ponta, que não duraram 3 meses no mercado, porque o atendimento era muito ruim. Quando a gente fala sobre isso, na realidade, desde o momento que a gente tá falando de gorjeta da caixinha, me vem à mente o Outback, né? Porque o atendimento deles, eles são preparados, não preparados, mas eles... são treinados, né? Tem um treinamento diferenciado com os funcionários. Para ter uma comunicação, um atendimento diferenciado, porque a gente tá falando sobre humanização, né? Sim. As pessoas, quando elas são bem tratadas, elas, enfim, acabam até dando uma gorjeta a mais. Eu já vi muito, eu gosto de Outback. Então eu já vi muito isso e também já contribuí, né? Exato. Assim. Com certeza você também. Com certeza. Dá certeza de bom atendimento. Você fica até feliz, motivado, né, a pagar, porque... E gera acaba gerando uma questão humana mesmo no restaurante. E isso motiva os funcionários. Eles querem atender bem, eles querem fazer o trabalho deles bem, porque eles sabem que eles vão ser recompensados por aquilo, né? Nossa, inclusive a gente falando sobre Outback, vou trazer aqui um tema que eu lembrei agora. Eles têm um padrão de atendimento, pelo menos aqui, o Outback, ele tem várias unidades aqui em Rio Preto, se eu não me engano. Não, aqui é uma, né? Aqui é uma, mas em São Paulo são várias. Mas enfim, vou muito, já fui muito, e aí, de fato, eles sempre chegam, o funcionário, né? O funcionário não, desculpa. O garçom, ele chega, ele ajoelha e conversa com você.
né? O que acontece? Teve um caso de uma cliente do Outback não gostar da situação por achar que o cara estava sendo humilhado, entendeu? Achando que o garçom estava sendo humilhado pelo fato dele precisar ajoelhar, ter essa comunicação mais de perto dela. E ela foi na justiça, eu, se eu não me engano, eu acho que foi nesse ano que eu li essa matéria. Ela foi na justiça e aí ela conseguiu ganhar a causa e desde então o Outback, ele adotou esse padrão de que ninguém mais pode ajoelhar. E aí eles se posicionaram no sentido de, assim, eles não eram obrigatório. A gente só deu uma dica de como chegar, enfim. Mas no caso, quem entrou na justiça foi uma cliente. Como que fica isso diante da justiça, diante da lei, né? Você, para trazer esses esclarecimentos para nós. Realmente nesse âmbito aí no mercado da alimentação, isso pode acontecer? É comum? Enfim, pode ser aceito? No Brasil, a legislação não dá essa possibilidade. Perdão, Pércio, só um minutinho, só para dar um contexto ainda melhor. Ou seja, não foi o funcionário, o garçom, que fez essa queixa, né? Quem entrou na justiça foi a cliente. A cliente foi atendida. Como que fica isso? Então, no Brasil essa possibilidade não existiria, né? O cliente poderia ficar incomodado e denunciar isso para um órgão fiscalizador, que seria uma delegacia do trabalho, Ministério do Trabalho, né? Ou às vezes o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, e outra associação de empregados, o próprio sindicato, poderia ajuizar, mas sempre uma ação coletivamente falando, o órgão responsável por essa fiscalização. Se houver uma discriminação desse funcionário, alguma exigência que importe uma situação vexatória, como ela entendeu que ali a situação seria, aí caberiam essas ações específicas desses órgãos, e às vezes uma coação, às vezes uma ação coletiva desses órgãos. Mas não haveria possibilidade de uma pessoa no Brasil, pegando as dores do empregado, entrar com uma ação. Tá? Isso, acho que nos Estados Unidos tem essa possibilidade, mas aqui no Brasil não. Você tem que ter a legitimidade de poder, daquilo lá ser um direito teu, que você esteja pedindo. Tá? O máximo que você pode fazer é uma reclamação aqui para os órgãos, quando você se sentiu humilhada, mas ali pela situação, se deixou afetar ali pela situação. Legal, bom saber. Fiquei nessa dúvida agora. Mas existem os órgãos fiscalizadores que podem atuar, tá? Isso existe aqui no Brasil, é diferente de fora, mas existe. Você tem uma delegacia de trabalho que vai atuar numa situação dessa se houver uma denúncia, e tem efetivamente, né? Você tem muitas empresas, às vezes restaurantes fazem aquelas... que vocês vão em resort, alguma situação, e vão fazer trabalhos em grupo, dinâmicas que eles falam, né? E algumas dinâmicas são um pouco ortodoxas, vamos dizer assim. E essas dinâmicas muitas vezes são condenadas, e algumas dinâmicas que existem até dentro do próprio ambiente de trabalho que são... já recomendo que não se adote, colocar tipo... alguma peste em cima de alguém, o mês esse aqui é o pior funcionário, o melhor funcionário. Tá. Então esse tipo de coisa pode gerar indenização, pode gerar problemas para a empresa. Então isso eu não recomendo. No caso do Outback, na minha opinião, foi um caso extremo. Eu acho que nunca foi denegrir o funcionário, mas sim possibilitar, que nem você até fez na introdução, um atendimento mais personalíssimo ali. E mesmo porque a pessoa está sentada, às vezes a pessoa pode ser um cadeirante, você quis trazer uma situação mais de perto, igual você faz quando tem uma situação com uma criança, você abaixa para conversar com ela, para trazer ela mais perto de você. Sim. Então é uma questão de interpretação. De fato, né? Mas no Brasil não teria essa possibilidade, não individualmente, mas por órgãos específicos. Ô, Percy, lá no início da nossa conversação, nós falamos sobre as questões dos motoboys, né? E a gente mencionou as possibilidades de contratação, e você falou sobre a questão da terceirização e tal, enfim. Mais uma questão também que a gente poderia falar é sobre a contratação de funcionários de uma operação, enfim, como MEI PJ, né? Dentro de um restaurante. Aí a gente sai um pouquinho aí dessa questão de motoboys. É possível? Como que fica essa questão? Eu até esqueci de mencionar para ficar mais claro para o pessoal. Há um tempo atrás se criou uma cultura, até vindo da Europa, dos Estados Unidos, que a gente denominou dentro do direito de pejotização. Então, você transformar a pessoa física numa PJ para prestar serviços para a empresa. Tá? Isso é admitido no Brasil? Não é admitido. Tá? Ainda é um tabu.
ainda está em discussão em como é que isso aí funcionaria. Por quê? Porque hoje se aprovou a terceirização. Então, no Brasil, antes, a terceirização ela poderia ser feita da atividade meio e não da atividade fim, em algumas coisas específicas, e era muito restrito. Houve a reforma trabalhista e trouxe a possibilidade da terceirização. Só que ainda assim, quando você contrata alguém para desenvolver um trabalho dentro daqueles requisitos que eu mencionei de início, pessoal, ali subordinado diretamente a você, claramente você não é uma PJ, né? Você é um funcionário, um empregado. Então, se há um questionamento específico em relação a isso, tá? Se haveria uma terceirização lícita ali dessa PJ ou não, tá? Isso ainda é uma discussão. O STF veio numa decisão ano passado e falou que sim, é possível a terceirização, mas não deu uma solução específica para a questão. Então, o que eu recomendo aos empresários, vai contratar um terceiro que seja através de uma empresa de intermediação de mão de obra, né, que essa é a terceirização que a lei busca autorizar. Agora, a pejotização, que é transformar o empregado em pessoa jurídica, ainda há resistência, principalmente nos tribunais e na justiça trabalhista brasileira. Lembrando que a gente falou de início, há uma proteção da legislação em relação aos empregados. E os juízes, na sua grande maioria, têm essa formação de proteção do empregado. Então, se ele entender que há uma atitude ilícita do empresário de fazer com que o empregado transforme-se em pessoa jurídica para poder pagar menos, tá? Isso daí vai ser possivelmente revertido numa ação. Só que você tem várias coisas envolvidas aqui, tá? Você tem muitas pejotizações que, na realidade, auxiliam o empregado, aumentam o salário dele. Então, você vê, por exemplo, contratos que a pessoa normalmente ganharia 50, aumenta para 100, só que ela vai ser PJ, então o encargo da pessoa diminui, o INSS, o custo do INSS vai diminuir. Então, é todo um arcabouço ali que você tem que analisar, quando você vai também entrar com uma ação e vice-versa ali. Dentro disso, duas questões. Então, existe essa estratégia do cara entrar como funcionário e aí o empresário quer transformar ele num PJ. Isso é errado, não pode acontecer. Isso vai dar problema para ele. E se ele, antes da contratação acontecer, ele, ao invés de falar assim, eu não quero um CLT, eu quero contratar um MEI. Porque nesse caso, ele vai deixar de pagar alguns impostos, ele não vai ter vínculo empregatício, né? Como Sim. a gente está falando. Enfim, o MEI até que vai arcar ali com as coisinhas dele. Aí você vai ter que partir para análise daqueles requisitos que eu mencionei. A pessoalidade, a onerosidade, subordinação e não eventualidade. Então, se você contratou um PJ, né? Alguém contratou a mim como advogado para mensalmente ali fazer uma consulta. Tem os requisitos do vínculo de emprego? Tem a pessoalidade? Tem. Tem a onerosidade? Tem. Tem a não eventualidade? Tem. Tem a subordinação? Não tem. Porque o advogado ele é um profissional autônomo que ele vai definir como que ele vai atuar dentro da profissão. Então não há subordinação. Em relação a uma pessoa que faz um trabalho às vezes de auxiliar você ali na parte de software da tua empresa, vou integrar ali o consumer com outros programas que eu tenho ali para ficar. Ele faz esse trabalho como? É um trabalho mais técnico, você não conhece a subordinação, então tudo você tem que analisar caso a caso. É difícil falar assim de forma genérica. Mas a grande Mas se você pegar uma pessoa que é garçom, você contrata ela como PJ e ela trabalha como garçom, o risco teu de ter reconhecido um vínculo de emprego ali é alto. A não ser que esse contrato tenha sido feito através de uma empresa interposta, que é uma terceirizadora de empregados. Então, você pegou esse garçom dentro de uma terceirizadora. Ele está dentro da tua atividade fim, porque ali é o garçom, só que essa terceirização é aceita pelo STF na legislação atual. Só que você contratar diretamente uma pessoa PJ, que ela não é PJ, é uma pessoa física que está exercendo ali, o serviço é diferente. Não sei se eu me fiz claro ali. Sim, aí então a questão essa questão da subordinação, né? Tem que avaliar bem. E a outra questão em cima disso eu contrato um PJ, contrato um MEI, coloco ele dentro da minha empresa, mas esse cara também, ele pode ir na justiça e pedir os direitos dele, porque em alguns casos, como você está mencionando, pode gerar vínculo empregatício. Sim, pode acontecer. Aí é caso a caso. Por isso são os cuidados, né? Por isso que é preciso ter cuidado. É isso, né? E é difícil falar assim, porque quando você tem uma disputa jurídica, são entendimentos. Então você vai ter vertentes.
Você pode pegar um magistrado que entende que a subordinação é uma coisa mais ampla, como acabou acontecendo no reconhecimento de vínculo em 2022, agora de um motoboy com o iFood. O magistrado do TST entendeu que o algoritmo determinaria a subordinação. Então ele fez uma análise mais ampla ali. Como você pode pegar uma análise mais direta? Ele pode ou não trabalhar? Então não tem subordinação. Então vai muito do entendimento quem vai analisar. Não tem uma jurisprudência firmada, mesmo porque quando você fala de PJ, o que caminha é quando você vai para uma pessoa física transformar em PJ para prestar serviço específico, o teu risco de dar um vínculo é grande, a não ser que você não se enquadre dentro daqueles requisitos. Entendi. Isso tem que ter certo. Legal, por isso que é preciso fazer então, essa avaliação. Então não contrate versão PJ que vai dar problema. Exatamente. Vamos resumir. Tem que ter aquela avaliação bem real, né? Enfim. Ô, Pércio, e também uma questão que faz parte muito da realidade aí de bares, restaurantes, é a locação do salão, né? A maioria dos estabelecimentos são alugados. Nesse caso, quem que é o responsável por um eventual problema que aconteça ali dentro do restaurante, do estabelecimento, enfim? Vamos supor uma iluminação, deu problema na luz ou então teve uma infiltração. Quem que é o responsável por isso? Quem alugou ou locatário? Locatário que fala que é o nome, né? O locador e o locatário. Locador e o locatário. E aí, quem que tem que assumir esse prejuízo? Essa é uma questão recorrente, bem lembrado disso. Todo problema que acontecer de forma estrutural no imóvel é problema do locador. Então o locador vai ter que dar um jeito e vai ter que resolver aquilo lá. Inclusive ele pode responder em relação ao locatário se ele não tomar uma atitude. Só que o locatário tem que comunicar o locador. Tá? Não adianta, às vezes, verbalmente, porque verbalmente é uma coisa que se perde, né? Sempre a gente fala da prova, né? Então, o certo seria você mandar um WhatsApp, que hoje, de certa forma, é aceito no judiciário. Se você puder protocolar uma carta, seria melhor. Tá com problema, tem que resolver. Então, deu um problema no telhado, tá vazando água dentro do teu salão. Comunica, manda um e-mail, manda um WhatsApp, protocola na imobiliária, direto no locador ali, pede para ele bater lá o carimbo dele, assinar ali, que você comunicou ele e tem um prazo razoável para ele resolver. Né? E se eventualmente ele não resolver, você pode eventualmente desfazer a locação, ou você arrumar e pedir se passar esse prazo, arrumar e pedir o reembolso dos valores, pedir uma indenização pelo prejuízo que você teve ali eventualmente. Agora, se for uma questão do dia a dia, uma lâmpada que queimou, uma torneira que parou de funcionar, que é o desgaste ali, esse daí fica por tua conta. Agora, se for um problema hidráulico, um problema elétrico efetivamente, deu um curto lá porque o sistema elétrico não foi bem feito, isso é um encargo do locador. Legal. Você ia pontuar alguma coisa? Por exemplo, se vai ter uma fritadeira lá, acontece um incêndio. É questão de contrato ou é questão de... Não, é obrigação do locatário mesmo. É que assim, o locador ele cede o imóvel. A atividade, o risco empresarial é sempre do empresário. Quem assume é o empresário. Então, se ele vai colocar uma fritadeira ali, ele tem que saber, dentro do esquema elétrico do ambiente, se suportaria a tensão. O que acontece muito, porque a parte elétrica, normalmente eles fazem uma projeção acima. Então, é difícil dar esse tipo de problema. O que acontece muito é você usar um equipamento que seria de 20 amperes, que exige uma força maior, utilizando uma coisa de 10 ali, dá um problema desse, mas isso daí o empresário tem que ficar atento, porque ele vai acabar respondendo por esse problema. Uma coisa interessante de locação, que eu lembrei aqui agora, é do ponto comercial. Então, o pessoal tem muita dúvida em relação ao ponto comercial, faz aquela big reforma e tal. A reforma, você pactou com o locador, se você pactou com o locador, aquilo que está pactuado vai prevalecer. Se você não pactou a reforma, você vai ter que voltar ao estado que estava antes. Então isso você tem que ficar atento quando você for realizar a locação. Às vezes você compra, faz a pintura tudo de preto para ficar bonito, do jeito que você acha que fica legal. Aí você vai sair, você tem que pintar tudo de novo. Aí para você tirar aquela tinta vai te dar uma dor de cabeça, um trabalho e um custo enorme. Quais são os direitos do locatário? Você ficou 5 anos no imóvel ali, você tem direito a renovar esse período. Então, mesmo que o locador queira te tirar, ele não vai conseguir, a não ser em algumas hipóteses específicas que a lei determina. Tá? Um uso próprio, alguma coisa assim. Ponto comercial. Ele é obrigado a indenizar o ponto comercial? Não. Tá? Se você saiu do imóvel e largou lá, mas se está comerciando aquele ponto comercial,
O ponto comercial nada mais é que o estabelecimento que a gente fala é os clientes em si. Então, se aquele ponto não vai ser aproveitado pelo locador, não tem que se falar em indenização. Mas é uma questão delicada. Mas assim, não existe a questão do ponto comercial para se discutir muito. Tá? É só em casos específicos. Ô, Pércio, uma questão também que eu sei que existe é que às vezes, por exemplo, eu fui lá e aluguei um salão para eu abrir o meu restaurante, só que o espaço começou a ficar compactado para mim. E aí eu quero aumentá-lo. Só que a lei do município não me permite aumentar. Existe alguma estratégia, ou seja, por exemplo, quebrar a frente e montar uma estrutura ali. Existe alguma solução para esse problema? Tem como colocar, por exemplo, um container? Porque hoje existem essas empresas que alugam container e elas conseguem adaptar uma frente e tal. Isso é permitido ou isso também não entra? Tudo vai ter que ser verificado na prefeitura. A prefeitura que concede autorização para você usar a parte ali que seria o meio-fio ali para colocar alguma coisa. Então tem prefeitura. A de São Paulo, por exemplo, permite que você coloque ali é um jogo de sofá que eles põem no seu nome específico ali para você fazer um atendimento dos seus clientes em horários específicos ou em períodos específicos. Aí tem tudo na legislação do próprio município a respeito dos estabelecimentos comerciais. Uma coisa que normalmente se faz é que às vezes você tem que dar um recuo. Aí o arquiteto vai lá e projeta um pergolado, depois põe uma cobertura nesse pergolado, porque o pergolado pode. Então ele consegue adaptar o espaço, mas isso tem que ser tudo verificado. O ideal seria você contratar um engenheiro, um arquiteto, para verificar a legislação que trata dessas questões dentro do município e ver o que pode ser ou não ser feito ali, para poder adaptar o espaço e poder, às vezes, obter esse crescimento que você deseja. Legal. E estamos chegando ao fim do podcast, Pércio. Mas antes disso, temos 2 perguntinhas finais aqui para você. Vamos lá. A gente sabe que sociedade é algo presente aí em todo tipo de negócio, né? Inclusive no setor da alimentação. Então, a nossa pergunta sobre isso é: quando há discordância entre sócios? Quando eles discordam, enfim, falando sobre sociedade, como que fica isso? A questão societária ela é bem complexa, ela depende de vários fatores, tá? Mas o primeiro ponto é, quem que é o sócio administrador? Isso está no próprio contrato social. Então, quando você vai fazer o contrato social, observa isso para você não sair prejudicado, tá? O sócio administrador ele que vai comandar muitas vezes a empresa e vai, às vezes, efetuar um financiamento bancário. Então, tome as precauções de sempre colocar uma trava, tá? O que acontece muitas vezes, não acontece muito assim, mas é uma coisa que a gente acaba vendo, é um sócio utilizado um eventual status que ele tem ali para poder realizar alguma atividade que é para ele pessoal utilizando a empresa. Aí você entra naquele erro primeiro que eu tinha falado de você misturar a parte física com a jurídica e pior, às vezes você compromete a empresa com uma atividade do próprio sócio. Então ele vai lá, pega um financiamento para comprar um carro, porque é mais barato tirar pela pessoa jurídica, só que coloca, na realidade, a empresa como um fiador, vamos colocar um garante daquela situação, daquele contrato. Então, às vezes, isso onera demais a empresa, às vezes ele acaba não conseguindo pagar e acaba a empresa tendo que arcar com aquilo lá. Então, qual trava você pode pôr como sócio lá? Assinatura pelos dois. Então você vai colocar lá que os dois têm que assinar qualquer tipo de financiamento e não um só específico. Qualquer tipo de balanço também você tenta que os dois assinem, os dois atuam como administrador, os dois têm que ver a parte contábil, sempre esteja a par do teu negócio. Essa é a maior dica que eu dou, que eu acho que é de ouro. E se vocês estão em desacordo, infelizmente tem que se desfazer a empresa. Aí vocês definem entre vocês quem que vai ficar com o nome, quem que vai para o estabelecimento, se vão dividir aquilo lá de qual forma. Mas assim, discussões sempre podem surgir, né? A gente tenta fazer sociedade com quem a gente tem mais afinidade, mas assim como casamento a gente tenta manter... Eu ia falar isso agora, é um casamento, né? A sociedade é um casamento. Mas é um casamento pior, que você tem dinheiro no meio, porque é casamento, não tem como dissociar, mas... mas é uma coisa que você tem que sempre estar tomando as precauções para que evitar problemas. E se eventualmente não houver mais a possibilidade de continuar, aí é a questão de dissolver a sociedade. A dissolução forçada da sociedade é sempre penosa, tá?
Então, não é uma ação que é simples, é uma ação demorada, é uma ação que vai ter muito desgaste e a empresa acaba quebrando no meio dessa ação. Então, é melhor, às vezes, ceder de um lado, fazer um acordo, e geralmente as ações acabam em acordo. Você tem ação de 20 anos aí que no final tá lá no STF e acaba saindo acordo porque os dois ficam com medo do qual vai ser o resultado final. A realidade é essa. E outra coisa que se tem muita discussão, e é importante observar no contrato social, em relação ao falecimento de um sócio. Por que isso é importante? Muitas vezes, que nem eu falei, os sócios eles se dão bem entre si. São dois amigos que entram, vão abrir um restaurante, vão abrir um bar, e os dois são super bem. De repente, um falece, um acidente, alguma coisa inesperada, uma doença. E como é que você pode prevenir de entrar herdeiro na tua sociedade e às vezes herdeiro que você não se dá bem? E às vezes aquilo lá pode trazer um mal-estar para a sociedade muito grande. Então você pode dispor dentro do contrato social, quando você vai realizar. Então é importante sempre observar o contrato social, não é um documento padrão, tá? É um documento que você tem que ler e concordar com aquilo que está escrito. Geralmente é o contador que faz. Eu te recomendo sempre procurar um advogado para discutir as cláusulas do contrato social para evitar essas agruras. Mas é colocar uma cláusula simples de que não vai haver sucessão por herdeiros. Então o herdeiro vai receber a parte que seria do pai, da mãe em relação à empresa, né? Mas ele não vai entrar na empresa. Não vai assumir o cargo, né? Se o sócio se dá bem com esse herdeiro, tal, nada impede dele continuar. Você pode colocar isso em cláusula. Tá? Tudo dentro do contrato social. Mas são coisas que causam essas disputas. Geralmente é a utilização da empresa para fins diversos quando há um falecimento. O ideal é manter tudo acordado antes, escrito no contrato, para não ter essas divergências, né? Sempre estar acompanhando de perto. E creio eu que às vezes as pessoas nem se atentam, nem pensam nessas questões, né? A maioria não, já tá muito empolgada, né? Vamos fazer, vamos acontecer. Tantas preocupações, tantas coisas, joga na mão do contador, faz o contratinho assim. Tá tudo certo. Não é uma coisa básica, é uma coisa que você tem que sentar e discutir e ver. É igual casamento. Casamento as pessoas acham que é básico, vamos casar. Só que é importante você ver, né? Eu recomendo para todos os clientes meus, casa separação total. Você não vai ter dor de cabeça, você não quer teu é teu. Ainda mais hoje está muito dinâmico. Hoje você precisa divorciar em 2 minutos. Uma semana você está divorciado hoje. Então, às vezes, você tem que tomar algumas precauções. Né? Então, é casa a casa. Essa questão de separação, o pessoal vai me boicotar depois. Não, mas na realidade, falando sobre separação de bens, assim, existe até uma estratégia financeira do casal, na realidade, né? Enfim. Principalmente quem é empresário. Eu falei isso brincando, mas é porque empresário, às vezes você tem, a tua esposa é empresária e você é empresário. E às vezes a empresa da tua esposa quebra ou a sua quebra e acaba você tendo que pagar a conta por ser cônjuge. Sim. Então, quando você faz a separação total de bens num casamento, você tem que fazer um pacto antinupcial para isso, porque não é o regime padrão de casamento. Mas é uma coisa simples e é uma coisa que previne e tira dor de cabeça do casal. Porque você imagina, a empresa do teu marido quebra e aquela empresa que você tem desde os 15 anos de idade, ser empreendedor desde pequeno e acaba respondendo para uma dívida que é do teu marido, isso aí vai causar uma instabilidade, você vai acabar separando, você vai perder a empresa, vai perder o marido. Porque vai abalar também o relacionamento, né? Então, se você tem a separação total, e eu sempre falo isso para os clientes meus que são empresários, você fica muito mais seguro. Porque você vai quebrar teu marido, mas você vai ter resguardado tudo. Não são só os benefícios que vêm, né? E a questão dos bens adquiridos em conjunto vão ser colocados em conjunto. Você adquire um imóvel, vamos colocar no nome dos dois. Você adquire um carro, cada um adquire o seu, vamos colocar no nome dos dois, ou deixar um cada um. Isso daí não tem problema, você resolve na conversa. Por isso que eu acho que para empresário, a separação total da experiência que a gente tem é mais adequada. Tá vendo, gente? Indo além da comunicação Não, porque também o que acontece bastante também é ter casal que são sócios do mesmo estabelecimento. Então, é casado, a gente já viu isso várias vezes. Então pode acontecer esses probleminhas. Tem outros problemas inclusos. A gente vai estender muito. Ô, Pérez, então pra gente finalizar, o que nós gostaríamos que você reforçasse aqui? Porque a gente já, desde o início do podcast, está trazendo coisas importantes que as pessoas precisam saber, o empresariado precisa saber, levar aquilo pro dia a dia dele, né? Mas, enfim, na sua visão, como advogado, quais as questões que todo empresário na área da alimentação deve saber sobre as leis trabalhistas que regem o segmento aí da alimentação? Vamos lá, fazer um apanhado, né? Porque, assim, primeiro, você tem que ter consciência que você trabalha com pessoas. São colaboradores, são parceiros, que nem você bem pontuou anteriormente, e você tem que dar atenção para esses parceiros que você tem.
Então, seja num vínculo de emprego, seja num vínculo terceirizado ou com iFood, você tem que dar uma atenção para eles de alguma forma. Então, esse é o primeiro ponto. Esse você já minimiza muitos problemas. A CLT é o trabalho normal. Você tem que entender que tem os direitos e você tem que cumprir esses direitos. Então, vai ser 13º, você vai ter férias, você tem que cumprir essas disposições, vai ter hora extra. Se tiver hora extra, paga essa hora extra, porque isso daí pode acumular num certo tempo e depois transformar num problema muito maior que vai, às vezes inviabilizar a tua empresa. A questão da terceirização, sempre busca a idoneidade de quem está terceirizando, porque se a empresa não for idônea, você vai ter problema do mesmo jeito, não compensa a terceirização se a empresa não for idônea, você tem que ter isso em mente. Se a empresa não tiver um lastro por trás, não for uma empresa que tenha, efetivamente fiscalize se ele registra os funcionários dele, senão isso daí vai repercutir em você. Tá? Esse é o principal, assim, que você tem que ter em mente. Que é bom ficar ciente, né? Pércio, finalizamos por aqui. Muito legal o bate-papo, de fato descontraído, porque a gente sabe que dentro do direito aí existem muitos termos, enfim, muitas questões. Você trouxe pra gente com muita clareza, uma linguagem totalmente adaptada aí pra todo mundo entender. Muito obrigado por isso, viu? Gostamos bastante. E você sabe o que eu queria te falar? O seu escritório. Caso alguém queira falar com você, queira trocar uma ideia contigo, você tem um Instagram para passar, um contato, um número de WhatsApp, um e-mail, enfim, alguma coisa para compartilhar com o pessoal aqui? Eu até tenho Instagram, mas ainda está muito artesanal. Eu contratei uma assessoria agora que a gente vai dar uma melhorada. Mas se alguém quiser contactar o escritório, tem o meu e-mail, Vilalva, que é meu sobrenome, é villalva, @vilalva.advdeadvocacia.br. Tá? Meu escritório fica em São José do Rio Preto, que é interior de São Paulo. O telefone é 17-3229-4876. Tá bom? A gente está à disposição. Mais uma vez te agradeço, Thalia. Eu vou andar com o link desse podcast no meu WhatsApp toda vez que eu for pro evento, porque aí que alguém perguntar, assiste o podcast. Você tem mais informações completas, Não, né? você vai sabe tudo que você precisa. Assiste tudo, que eu acho que esse vai ser o podcast com mais visualização. Porque a Thalia, só pra vocês entenderem melhor, a Thalia, ela frequenta bastante Isso, a gente participa de mentoria, cursos, eventos, né? No setor, né, da alimentação. E a gente tem bastante bate-papo e a galera fica perguntando recorrentemente sobre essas questões. Então é legal ter um material aí pra compartilhar com eles. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, me coloco à disposição, se eventualmente aparecer um outro tema, vocês queiram discutir, a gente está à disposição. Perfeito. Legal, Pércio. Espero que surja, porque foi muito bom e a gente sabe que você, como ninguém, vai conseguir dar andamento aí nessas questões, né? Muito obrigada mais uma vez, Thalia, valeu, tamo junto. Valeu, até o próximo. E muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.